Livro Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer, Belo Publicações, de Belo Horizonte, 2014. Capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar o nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, versículo 3, está escrito que a pessoa que faz assim é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4, versículo 24. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela. Note especificamente a promessa de que quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. As pessoas ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo uma vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas, na verdade, se não dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela, a carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada. Entretanto, isso não é realmente a forma como as coisas funcionam. Uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita, nas suas instruções e nos ensinamentos de Deus de dia e de noite. Salmos 1, 1 e 2. Provérbios 4, 20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, e submeta-se aos ensinamentos. Se pusermos Provérbios 4, 20 juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estendendo-a, repetindo-a, praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que se quisermos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras que Satanás estava me dizendo ou pura bobagem. O diabo estava controlando a minha vida porque ele estava controlando os meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando, entre os quais também todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Efésios 2, versículo 3. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar os meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas, não eram positivas. Eu precisava mudar a minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando eu começava a me ensinar sobre o caminho da batalha da mente
tornou-me um ponto decisivo e importante. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que eu comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que eu começasse a perceber por que eu estava tendo tanto tempo uma mente ocupada em minha vida, preocupada. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja. Havia feito isso por anos, mas na realidade, jamais pensava sobre o que eu ouvia. Entrava por um ouvido e saía por outro, por assim dizer. Eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo, nem escutando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava. A resposta de Davi aos seus momentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. A sua mente desempenha papel importante na sua vitória. Eu sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte desse trabalho que precisa ser feito é alinharmos a nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos vitória. Podemos, se tivermos nossa mente renovada. Renovada de quê? Renovada a forma de pensar de Deus. Por esse processo de nossa nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua mente, morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da nossa mente. A esta altura, para evitar qualquer confusão, eu digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e a sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andaram em vitória nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para elas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo, eu estava indo para o céu, eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade eu não tinha vitória em minha vida. A razão disso é que eu estava pensando em coisas erradamente. Finalmente, irmãos, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é bom, tudo o que é puro, tudo o que é amável, os nossos pensamentos com certeza afetam as nossas atitudes, a nossa disposição. Tudo o que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E aprendi por experiência pessoal. Quando alguém está infeliz, acaba tornando os outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente perguntando-se sobre o que tenho pensado. Gaste algum tempo examinando os seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte da sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que pense que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, as circunstâncias, mas a infelicidade se deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, seus pensamentos. Por muitos anos, realmente eu acreditei que eu era infeliz por causa das coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade em meu marido e em meus filhos. Se eles fizessem diferente, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades,
Se eles me ajudassem em casa, então eu pensava, eu estaria feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade que nenhuma dessas coisas tinham de ver com a minha infelicidade ou felicidade. Se eu escolhesse ter a atitude correta, eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Eu digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente.